Curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 14. Uma pergunta que várias pessoas nos fizeram pelos comentários ao longo do curso. Como os guias espirituais escolhem os médiuns? Este vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço a você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Essa é a maneira mais ativa de você ser parceiro do canal Universalista e nos ajudar, que o algoritmo do YouTube, quanto mais pessoas se inscreverem e ativarem as notificações, mais o algoritmo do YouTube vai mostrar os conteúdos do canal para mais pessoas. Se possível, deixe o seu like. Antecipadamente agradecemos. Como os guias espirituais escolhem seus médiuns? Aula de reforço 14 do curso Umbanda Pé no Chão. O curso Umbanda Pé no Chão tem uma playlist criada no canal e vocês podem assistir desde o início das aulas, tá? No local, no horário mais adequado, seja no smartphone, tablet ou smart TV ou desktop, PC, microcomputador, notebook, o que for melhor para vocês. Esse assunto é um pouco complexo, porque não é uma resposta fácil. Como os guias espirituais nos escolhem? Na maioria das vezes são eles que nos escolhem, pelo nosso baixo nível de evolução. É uma parceria também, porque o espírito do médium, o ori do médium, tem que aceitar essa parceria. De uma maneira geral, o guia espiritual é aquele que assume chefia de coroa mediúnica. Coroa do médium, guia espiritual é o chefe, vamos dizer assim. O orientador principal é o chefe da cabeça, o chefe da coroa mediúnica. Este guia, ele é um ancestral ilustre. Ele tem ligações com você em processos kármicos mais profundos de várias encarnações. Então, o guia espiritual, ele nos acolhe e nos acompanha por amor. Nos escolheu, tem laços de amorosidade e está nos amparando. Um guia espiritual, nós temos muito a aprender com ele. Ele tem muito pouco a aprender conosco, porque ele já é luz. Ele já é um espírito, se ele é um guia espiritual, inclusive ele está liberado, na maioria dos casos, liberados de necessidade de reencarnação. Ele é um mestre astralizado, um ancestral ilustre. Então, eu vou dar um exemplo assim, bem prático, dentro da minha mediunidade. Caboclo Peri, que é o guia-chefe da minha coroa mediúnica, ele, em uma outra encarnação, que eu me lembrei, me foi dado, me foi mostrado, eu fui filho dele. A gente renasceu próximo à fronteira com o Canadá, era uma tribo de indígena, se eu não estou enganado, ele era um Cherokee, uma tribo Cherokee, ele era o chefe dessa tribo, eu fui filho dele nesta encarnação. É uma faceta que se descortinou, que eu percebi da ligação que eu tenho com o Caboclo Peri. Muito provavelmente a gente é espírito mais antigo do que uma única encarnação. E Caboclo Peri é um psicólogo na Fraternidade do Grande Coração, que é uma colônia espiritual, na metrópole do Grande Coração, que é uma colônia espiritual. Isso foi descrito no livro de Atanagil, da sobrevivência do espírito e a vida além da sepultura, em parceria com Ramati, está lá descrito a metrópole do Grande Coração. Então, um guia espiritual, ele se liga conosco por processos kármicos mais profundos, tem a ver com a nossa existência milenar e se alinha dentro do propósito de vida do médium, aquilo que o médium precisa passar de experiências no seu mediunato e também na sua vida no dia a dia, esse guia espiritual está alinhado com você.
O guia espiritual, ele não se vincula a um terreiro necessariamente. Se eu sair do terreiro, o guia espiritual vai continuar no terreiro e não me acompanha. O guia espiritual ele vai te acompanhar sempre. Ele pode não se fazer tão presente. Se você abandona a tarefa, abandona o auxílio ao próximo, a consciência do sacerdócio de servir o ser humano através da mediunidade, ser humano seja encarnado ou desencarnado, o guia espiritual não vai ficar ali de tua bengala, de tua escora, simplesmente só para te servir a hora que tu precisa. Aí ele vai estar alimentando o teu ego. Então, dependendo da caminhada, das escolhas do médium, o guia espiritual pode silenciar, não que ele te abandonou, mas ele respeita as tuas escolhas. Quanto mais você estiver consciente e com a tarefa que Deus lhe deu na mediunidade, você estiver conscienciosamente seguindo essa tarefa, você estará firme com o guia espiritual. Como é que eu faço? Dica para perceber o guia espiritual: melhorar o teu caráter. Superar os teus defeitos, autoanálise, autoestudo, elevando cada vez mais o caráter para você se aproximar cada vez mais dessa comunhão com o guia espiritual. Vocês poderiam me perguntar, e Ramatiz, ele não é seu guia espiritual? Ramatiz é meu tutor espiritual, ele é, vamos dizer, além de um guia. Ele é tutor, me deu abrigo. Enquanto discípulo do mestre, o mestre aceita e dá abrigo para esse discípulo. Isso vem de muitas encarnações, eu não sei dizer quantas, desde priscaeras, vamos dizer assim. Eu tenho uma memória que foi reativada nesta encarnação, que eu me vi em solo da Índia e eu era sobrinho de Ramatiz. E ele cuidava de mim. Meu pai, se eu não me engano, era irmão dele, alguma coisa assim, nesta encarnação. Nós tivemos uma encarnação juntos. Isso me foi liberado, assim, para mim entender a relação com esse mestre espiritual. Mas a Ramatiz é o tutor, é aquele que deu o abrigo. Um mestre espiritual, ele pode dar abrigo quando o discípulo pede, o devoto que está se tornando discípulo pede, ou ele, por iniciativa dele, por intercessão dele, ele dá abrigo. E esse vínculo de abrigo, de relação com o discípulo, com o mestre espiritual, ele é em amizade divina pela eternidade. Isso não se rompe nunca. Pela eternidade fica esse vínculo pelo todo e sempre. É um negócio muito bonito, essa relação do amor divino entre mestre e discípulo. Nós temos outras possibilidades do guia espiritual te escolher. Por exemplo, quando você assume as tarefas na mediunidade, você vai assumindo tarefas, você vai trabalhar na desobsessão, na demanda, na descarga, no magnetismo, em radiação de cura. Aí os tarefeiros vão, conforme tu assume a tarefa, tem um espírito, uma consciência desencarnada que se aproxima. Então, esta reciprocidade, essa afinidade se dá pela tarefa que você abraça. Enquanto você estiver com a tarefa, este mentor espiritual, que também é um guia em menor grau, não é o guia da tua coroa mediúnica, não é o guia do teu propósito de vida, mas é um guia que está alinhado com a tarefa, uma determinada tarefa que você assumiu. Aí nós temos vários guias espirituais, mentores, né? Eu, quando abri a casa, quando nós fundamos o terreiro, eu já trabalhava com o Caboclo Peri no aconselhamento, meu guia espiritual. Mas quando eu fundamos o terreiro, aí se apresentou o Caboclo Ventania como chefe do terreiro, não meu guia espiritual, dono, vamos dizer, dono entre aspas, da coroa mediúnica, mas seria o responsável pela chefia do terreiro junto com a minha mediunidade, Caboclo Ventania. Se apresentou seu Tiriri, rei das 7 encruzilhadas, se intitulou assim, para assumir a tronqueira da casa. Então, esses dois guias espirituais estão vinculados com a tarefa. Enquanto eu estiver na tarefa com casa aberta, eles vão estar me dando cobertura espiritual. Junto com o seu Tiriri se apresentou também a Pombogira, Dama da Noite.
Então, Dama da Noite e seu Tiriri são os guias espirituais responsáveis pela tronqueira da casa. Estão vinculados à tarefa que eu estou até hoje, mais de 16 anos, exercendo como dirigente com casa aberta, ok? E assim sucessivamente, por afinidade, por tarefa que você assume, vai assumir no magnetismo, vai ter um mentor ligado a você ao magnetismo, e assim por diante. É normal isto, tá? E existem aqueles guias espirituais que são pontuais. Um determinado trabalho que você participa, uma determinada desobsessão, eles, de acordo com o momento, é necessidade de cobertura espiritual. Muitas vezes eles ainda não têm os seus médios, mas estão na escola mediúnica no astral, estão aprendendo também, porque os espíritos também aprendem a trabalhar com os médiuns. E é uma outorga, um direito de trabalho, você ter a possibilidade de trabalhar com médiuns do astral, porque todos estão evoluindo, todos precisam do trabalho, da ação espiritual para evoluir. Claro que conforme a hierarquia sobe, até um guia espiritual, um tutor, um mestre astralizado, um ancestral ilustre, é nós que aprendemos muito mais com eles no nosso processo evolutivo. Mas, como só existe uma única perfeição divina, que é Deus, e abaixo de Deus, então todos nós estamos cada vez mais caminhando rumo à perfeição, mas nunca nos igualaremos a Deus. Então todos evoluem. Em maior ou menor grau, todos evoluem. Como se dá esse ajuste com essa sintonia com o guia espiritual? É na educação mediúnica, no desenvolvimento. Você, com regularidade, vai comparecendo no terreiro, vai percebendo as linhas de trabalho, os orixá, o magnetismo, e conforme você vai se aprontando, o tempo, você vai ficando mais maduro, você vai assumindo tarefa, eles também vão comparecendo. Até lá, o seu guia espiritual já deve ter se apresentado. Não confundir o guia espiritual ou o tarefeiro que vai se apresentar por tarefa, não reduzir meramente a incorporação. Porque incorporação é um fenômeno. O guia, necessariamente, ele não precisa incorporar. Hoje em dia, inclusive, a irradiação intuitiva, preponderantemente, no tipo de mediunidade que hoje é majoritária, a irradiação intuitiva. Não existe o acoplamento. O guia fica numa telepatia, numa irradiação. Então, autoconhecimento, autoestudo, pertença, regularidade, melhoramento do caráter, mudança de atitude, de comportamento, absorção dos atributos dos orixás, dos guias espirituais, para cada vez mais o seu caráter, sua personalidade ego inferior irem se espiritualizando e você se aproximar mais para a comunhão com os guias espirituais. De uma maneira geral, é assim que eles nos escolhem. O guia espiritual já tem um compromisso ancestral com você, de encarnações passadas, você vem do astral já sensibilizado para ele estar com você, vibrando e se responsabiliza pela sua coroa mediúnica. Temos os tarefeiros que te escolhem por tarefa, eles não são obrigados a trabalhar com você, e o seu espírito também tem que se afinizar, tem que ter uma afinidade, né? Um encaixe magnético vibratório. E temos os tutores, né? O tutor é o mestre espiritual que te acompanha enquanto discípulo por várias e várias encarnações. Muitas vezes o guia espiritual e o tutor são ambos mestres espirituais da senda da evolução e estão com você aí de longa data até que você se libere desse ciclo de renascimentos sucessivos em corpos físicos, perecíveis, frágeis, e você se libere do ciclo de nascimento e morte, aonde os guias espirituais, os mestres, já se encontram. Espero ter contribuído com os nossos estudos. Uma pergunta recorrente: como os guias espirituais nos escolhem? O mais importante é a gente ter o coração e a consciência na tarefa, na possibilidade de servir a espiritualidade, servindo ao ser humano, seja encarnado ou desencarnado, que por ressonância, por consequência,
os guias espirituais, por afinidade, virão nos auxiliar. Não se preocupe tanto com quem é seu guia espiritual. Preocupe-se mais em desenvolver a consciência do sacerdócio de Umbanda, de entrega, de doação, de desinteresse da ação, de reconhecimento, de fama. Servir pelo servir. Esta é a essência da luz divina que atrai esses guias espirituais, assim como um lampião atrai as mariposas, ou como uma flor que emana um néctar, um cheiro, atrai as borboletas. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.